Bem-vindos ao primeiro episódio do Pod Selva, o seu podcast mais aleatório. É uma realização estar fazendo isso, é uma das metas que eu coloquei para 2025 e hoje, dia 31 de dezembro de 2025, a gente está gravando e esse episódio vai no ar. Porque eu preciso ticar essa meta, que senão eu vou ficar bem triste, bem frustrado. Infelizmente a gente não conseguiu fazer antes. Infelizmente, porque teve muitas coisas nesse ano. Foi um ano muito bom. Não posso reclamar, só agradecer. Foi um ano de muito trabalho, muito desenvolvimento, né? Correndo aí com as coisas pessoais, com as coisas profissionais, mestrado, cursos, tanto eu ministrando cursos quanto eu me capacitando, né? Então não posso reclamar. Aos 45 do segundo tempo, né? Quase nos acréscimos aí, a gente conseguiu colocar isso em prática. Então, bem-vindos. Nosso intuito aqui é trazer conteúdo, tudo que envolve aí acerca do universo dos pets não convencionais, né? Então, vai ser uma extensão do canal Um Vet Nada Convencional do YouTube, onde a gente vai produzir conteúdo. E quando eu comecei a produzir conteúdo lá atrás, eu me frustrei um pouco pelo seguinte: quando a gente faz conteúdo de qualidade, a gente afunila muito. Poucas pessoas querem conteúdo de qualidade. E o que viraliza, o que chama atenção, são coisas mais mastigadas, mais Nutella, né? Então eu entendi que o melhor caminho é a gente mesclar. Então aqui vocês vão ver conteúdos bem interativos, curtos, e conteúdos um pouco mais maçantes de serem absorvidos, mas com bastante conteúdo, tá? Bom, então hoje é mais uma introdução mesmo para falar o que vem por aí, para a gente arquitetar. A gente montou nosso estúdio é aqui na Clínica Selva Urbana, em Campinas. Então, uma das salas a gente transformou ela em estúdio, com parte de iluminação, com parte de sonoplastia, e a gente pretende melhorar a cada dia. Então, aqui a gente vai falar sobre pets não convencionais, sobre rotina de zoológico, sobre rotina em criadouro, né? Quero trazer convidados dos mais diferentes, então profissionais da área, quero trazer clientes, tutores, né, de animais não convencionais, quero trazer amigos, né, influenciadores e não influenciadores, então vai ter um pouquinho de tudo. E você falar o que você gostaria de ver aqui é muito importante para a gente ir planejando os próximos episódios. Então, o Pod Selva, foi difícil encontrar o nome, uma curiosidade. A gente sempre falou SelvaCast. Fui ver, existe um SelvaCast que inclusive me segue, né? Bom, aí Exotic Cast tem um colega, né, veterinário que está montando, ainda não soltou o podcast dele, mas ele contou para mim, eu falei, nossa, a gente está com o estúdio pronto, né? Mas esse nome é mais do que merecido dele. Então, o Exotic Cast não é uma opção. Vetcast tem vários. Aí eu falei, vamos pensar talvez em AnimaCast? Existe também. Eu falei, pô, é um podcast aleatório, que eu vou trazer amigos, vou trazer clientes. Então, é um negócio que é nosso. E nosso cast? Existe o nosso cast. Eu falei, tá bom, então esse negócio é meu, vai chamar Brenocast. Existe também um biomédico que tem o Brenocast. Eu falei, caramba, meu, eu preciso de alguma coisa cast. Aí, falei, pô, e se for alguma coisa cast? Existe um podcast chamado Alguma Coisa Cast. Então, gente, tá saturado de podcast, mas que bom. É algo que veio junto com a pandemia, né? Eu, particularmente, gosto muito, potencializa o meu tempo. Então, tô no trânsito, tô ouvindo, tô na academia, tô ouvindo. Então, ouvir música é legal, mas podcast acrescenta muito. Então, aqui o meu intuito é passar conteúdos, passar um pouquinho da minha vivência, contar algumas histórias, né? Não pretendo atingir uma multidão de gente, mas quero que tenha conteúdo de qualidade para quem quiser, quem procurar encontrar em algum lugar, né? Que no nosso caso aí vai ser no YouTube e quem sabe em outras plataformas também. Então, para quem não me conhece, eu sou o Breno, sou médico veterinário, tenho 31 anos, trabalho exclusivamente com animais exóticos, com animais silvestres, então tudo aquilo que não é cachorro, gato e cavalo, né? Vamos dizer assim, são os animais diferentes mesmo. Então, tem uma clínica, essa clínica está caminhando para o 6º ano de existência, mas a empresa tem há 12 anos, a Selva Urbana, em Campinas. Surgiu como uma empresa de educação ambiental e, posteriormente, uma clínica de pets não convencionais. Então, aqui a gente atende coelho, calopsita, porquinho da Índia, rato, coelho, macaco, lhama, avestruz.
Então, peixes, tudo que é diferente mesmo. Além dos animais que têm dono, né, que os proprietários trazem até aqui para nós fazer os atendimentos, a gente atende em algumas propriedades que têm esses animais, tanto animais de estimação, a gente atende em zoológicos particulares, zoológicos públicos, criatórios, né, de aves, criatórios de répteis, né? Eu já tive um criadouro de réptil, hoje não tenho mais, só tenho os meus particulares. Então, nossa rotina é bem diferente. Eu tenho TDAH e eu falo que assim, eu me encontrei muito nisso. Eu gosto de não ter rotina. Então, um dia eu tô na clínica, outro dia eu tô num criadouro, outro dia eu tô fazendo uma cirurgia, outro dia eu tô dando palestra. Eu gosto disso, é isso que me move. Eu sou movido a dopamina e isso todos nós somos, né? Mas quem tem TDAH tem uma necessidade um pouco maior e eu encontrei essa no meu trabalho. Eu sou apaixonado pelo meu trabalho, não significa que é fácil, né? E isso a gente vai falar bastante. Na internet a gente vê framings, né? A gente vê tudo picadinho do que está acontecendo na vida da pessoa e aquilo que a pessoa quer que você veja. Mas a vida acontece fora da internet e é legal na internet a gente mostrar um pouquinho de tudo. Então, por exemplo, quem me segue viu, semana passada postei, fiquei muito chateado, acabei perdendo um paciente. Quem é veterinário sabe que frequentemente a gente lida com perdas, mas umas perdas doem mais, né? Então, eu perdi uma Antílope cervicrapra, né? Que eu fiquei muito, muito, muito chateado. Não foi falha nossa, né? Então, assim, quando a gente lida com vidas, a gente lida também com a possibilidade de um animal vir a óbito. Então, um animal super idoso, um animal que tinha um quadro oncológico, um animal que nunca tinha sido anestesiado, uma propriedade muito grande, e aconteceu uma fatalidade, mas que eu fiquei chateadíssimo. Então, a gente posta manejos que dão certo, manejos bem-sucedidos. Eu nunca tinha perdido um animal desse tipo, né? Então a gente mexe com muitos antílopes, a gente mexe com muitos cervídeos. É a clínica do Brasil, talvez, que tenha o maior manejo com cervos e antílopes, né? E gosto muito disso. E eu nunca tinha perdido, até que o nunca acontece uma vez, né? Então é um N muito pequeno, mas que deixa a gente chateado. Então coisas assim é interessante a gente mostrar. Então o pessoal da veterinária fala, ah, veterinária não dá dinheiro. Veterinária, se você trabalhar bonitinho, se você tiver boa gestão, se você tiver boa comunicação, bom marketing, né? Você consegue sim. Então nada vai dar dinheiro, mas você vai conseguir trabalhar e com o seu trabalho você ganhar aquilo, né? E quero mostrar isso para a gente levar a medicina veterinária para outro nível. Uma profissão que é tão valorizada no resto do mundo, mas aqui no Brasil, infelizmente, é um pouco sucateada por N motivos, né? E talvez a gente pode começar o primeiro capítulo falando disso, né? O primeiro episódio falando disso. Então, a título de curiosidade, no Brasil a gente tem aí praticamente 500 faculdades de veterinária, né? Esse número é um número que no resto do mundo tem a mesma quantidade de veterinária. Então, no Brasil, tem metade das faculdades de veterinária do mundo. Isso é muita coisa mesmo, né? Nos Estados Unidos você consegue contar nos dedos a quantidade de faculdade de veterinária que tem, né? No Ocidente também. África, pouquíssimas faculdades de veterinária. Então, os veterinários nesses países são super, super, super valorizados e tem um entendimento que é uma profissão super, super nobre, né? Assim como toda profissão, na verdade, mas aqui no Brasil virou uma fábrica de veterinários, que mostram duas coisas. Uma, que o Brasil tem espaço maior para veterinário do que outros países. Aqui é um país que tem muito animal de estimação, aqui é um país do agronegócio, onde tem indústrias farmacêuticas para veterinária, tem indústrias de ração para animais, né? Produção de suínos, piscicultura, ovinos, caprinos, vaca, um monte de coisa aí. Então, tem área de atuação para muito veterinário. Mas muitas pessoas que não têm condições de ser veterinário acabam entrando, né? Muitos não acabam terminando ou até conseguem terminar, mas não têm a bagagem necessária, né? Então, assim, se você quer ser veterinário e ser reconhecido como um médico, né, e comparado ao médico humano, eu falo, você tem que estudar como um médico humano, você tem que se vestir como um médico humano e ter o entendimento. Então, infelizmente, se forma pessoas que não sabem nada sobre a parte metabólica, não sabe nada sobre interpretar um exame bioquímico, um hemograma, né? Enfim, então hoje tem facilidades para a gente se formar em muitas faculdades. Eu não estou falando de faculdade particular só, não, tá, gente? Tanto na particular quanto na pública. Então, de verdade, quem faz a faculdade é o aluno.
tanto faz você fazer uma faculdade veterinária particular ou pública. O que vai definir é você, como você trabalha dentro da faculdade e fora da faculdade, fazendo estágios, fazendo cursos complementares e outras coisas. Então a gente recebe gente da USP, gente da Unesp, que são excelentes, o FMG, são excelentes, outros que não são tanto. E você pega de faculdades particulares, né, que tem fama de ser fácil, isso, aquilo, você pega pessoas excelentes e pessoas não tão boas. Então, mais importante do que faculdade pública ou particular é como você, aluno graduando, quer encarar essa. Você vai passar, não é difícil de passar, mas é difícil de você passar tendo entendimento e embasamento, né? Tem coisas que você só vai aprender com o tempo mesmo, quando você estiver no mercado de trabalho. Mas você fazer uma boa graduação é super importante, né? Então, estudar é tempo de aprender, é tempo de estagiar. Nossa profissão é uma profissão muito mão na massa, né? Não é uma profissão que você só estuda, não é só teoria, é muita prática, então você tem que praticar e tem que passar por lugares que te permitam praticar, permita conhecer. Ali na graduação é tempo de aprendizado, é tempo de errar, é tempo de perguntar. Depois que a gente se forma, você ainda vai aprender, você ainda vai errar, você ainda vai perguntar. Mas os erros não é para acontecer, né? Não é para acontecer, mas falar que não erra, às vezes a gente erra sem saber, julgando que seja o melhor para aquilo, né? Com a experiência que a gente tem. Quando a gente fala de áreas, então, que poucas pessoas trabalham, tem várias novidades, várias coisas que a gente pega pela primeira vez, né? E a gente vai tendo uma bagagem, um conhecimento que, ao longo do tempo, a gente vai moldando aquilo, né? Então, uma frase, e eu vou citar muito a minha mãe ao longo desse podcast, né? Que sou filho dela, aprendi muita coisa com ela, né? E foi super responsável por me moldar até aqui. Minha mãe fala uma frase que pode até virar um corte, a experiência são dois faróis voltados para trás. Então, os faróis voltados para trás, quando você está encarando aquilo, você não tem clareza, você não está enxergando o que acontece. Mas depois que você passa, né, passou pelaquela vivência, aí está iluminando. Aí você tem uma clareza, aí você tem um entendimento, que aí você aprendeu. Então, a experiência são dois faróis voltados para trás. Na hora que a gente aprende, já passou, né? Então, tem coisa que a gente só vai aprender com o tempo mesmo. Então, na faculdade, estou falando veterinária, mas qualquer profissão, a faculdade está para te dar uma bagagem. Depois disso, você vai aprendendo, você vai se conhecendo. Ninguém é bom em tudo, né? Então, você tem que, pô, eu sou bom tecnicamente, mas eu preciso melhorar minha oratória, minha comunicação. Eu sou bom com comunicação, sou bom tecnicamente, mas trabalho em equipe é complicado, vou aprender a lidar com isso, né? Eu vou aprender a passar autoridade, porque não adianta você saber, mas você não saber passar para o cliente, você implorar por um exame. E eu não estou falando de fazer exame para ganhar dinheiro, estou falando de você pedir um exame mostrando a importância daquilo e tudo que pode acontecer se a gente não fizer aquele exame, né? Então você dá todas as opções e o que pode acontecer com cada opção, né? Para ter um alinhamento de expectativa com o cliente e você precisa ter persuasão para falar, vamos fazer esse exame para eu entender como que tá tal sistema, para saber se eu posso entrar com essa medicação ou não, para a gente ganhar tempo com isso. Então, tudo isso a gente vai aprendendo com o tempo. Então, quer saber um pouco mais? E segue a gente, acompanha, e aí eu vou aprendendo a falar sobre isso, mas dá o seu like, se inscreve, coloca o sininho de notificação, né? Então, se o canal vingar, se o canal fluir, né, mais força dá pra gente de querer produzir esse conteúdo, que não é coisa fácil. Então, tente tirar o nosso tempo, eu tô aqui, o Xang tá ali, vai editar, vai fazer um monte de coisa, né? Quando a gente dá as caras na internet também, tem bônus e ônus. Então a gente tem outra vida fora disso. É um a mais que a gente está fazendo para ser legal para todo mundo. Então espero que seja uma via de duas mãos e que eu possa contar com vocês, principalmente nesse começo. Então hoje é algo mais reduzido, é só para a gente dar as caras, falar. Fizemos o primeiro episódio, né? Ver o que a gente vai alinhar. Então, na parte de edição, a gente vai falar, putz, a iluminação isso, o áudio aquilo, para a gente melhorar sempre, beleza? Então, por favor, enche de comentário, me chama no direct, me segue no Instagram, fala, quero ver isso, entrevista tal pessoa, isso é super importante, tá bom?
Conto com você e desejo um feliz 2026 a todos, que seja o melhor ano de nossas vidas, e isso só depende da gente, né? A gente tem um ano foda, só depende da gente mesmo. Então, problemas a gente vai ter, a gente não vai estar isento de problemas, saúde, outras coisas também. A gente não digo que uma vida incrível só depende da gente, mas o jeito que a gente vai encarar aquilo, isso sim só depende da gente. Então, vamos fazer ser um ano incrível, lindo, maravilhoso, cheio de trabalho, prosperidade, saúde e sucesso. Beleza? Bem-vindos ao Pod Selva e até o próximo episódio.